Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou o segredo de ganhar dinheiro. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Agora vou narrar o segredo para ganhar dinheiro, que fez a fortuna de homens excepcionalmente ricos, que analisei durante um longo período de anos. Quem primeiro chamou a minha atenção para o segredo foi Andrew Carnegie. O sábio e adorável velho escocês o jogou em minha cabeça de um jeito descuidado quando eu era pouco mais que um menino. Depois sentou em sua cadeira e, com um brilho alegre nos olhos, observou com atenção para ver se eu tinha inteligência suficiente para entender o pleno significado do que ele havia dito. Quando viu que eu tinha aprendido a ideia, ele perguntou se eu estava disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para levá-la ao mundo, para os homens e mulheres que, sem um segredo, poderiam seguir pela vida como fracassados. Eu respondi que sim, e com a cooperação de Carnegie, cumpri minha promessa. No ano de 1908, durante um período particularmente difícil da economia dos Estados Unidos, sem dinheiro e sem emprego, Napoleão Hill conseguiu um trabalho de redator na Bob Taylor's Magazine. Ele foi contratado para escrever a história de sucesso de homens famosos. Embora o trabalho não pagasse muito, ofereceu a Hill a oportunidade de conhecer os gigantes da indústria e do comércio e traçar seus perfis. O primeiro deles foi o criador da história do aço nos Estados Unidos, o multimilionário Andrew Carnegie, que se tornaria mentor de Hill. Carnegie ficou tão impressionado com a mente perceptiva de Hill que, depois da entrevista de 3 horas, o convidou para passar o final de semana em sua propriedade, para que pudesse continuar a discussão. Durante os 2 dias seguintes, Carnegie disse a Hill que acreditava que qualquer pessoa podia alcançar a grandeza se entendesse a filosofia do sucesso e os passos necessários para alcançá-lo. É uma pena, disse ele, que cada nova geração deva encontrar o caminho para o sucesso por tentativas e erros, quando os princípios são realmente bem definidos. Carnegie explicou sua teoria de que esse conhecimento poderia ser adquirido entrevistando aqueles que haviam alcançado grandezas e depois compilando as informações e a pesquisa em um conjunto compreensível de princípios. Ele acreditava que seria necessário pelo menos 20 anos e que os resultados seriam a primeira filosofia de realização individual do mundo. Ele propôs o desafio a Hill e se dispôs a fazer as apresentações e pagar as despesas de viagens. Hill levou 29 segundos para aceitar a proposta de Carnegie. Mais tarde, Carnegie disse a ele que, se tivesse demorado mais de 60 segundos para tomar a decisão, ele teria retirado a proposta, porque se um homem não consegue tomar uma decisão prontamente uma vez que posse de todos os fatos necessários, não se pode esperar que cumpra qualquer decisão que tomar. Foi graças à decisão inabalável de Hill que esse livro foi escrito um dia. O segredo foi passado a milhares de homens e mulheres que o usaram em benefício próprio. Alguns fizeram fortuna com ele, outros utilizaram com tanto sucesso para criar harmonia em casa. Um clérigo usou o segredo com tanta eficiência que assegurou um rendimento de mais de 75 mil dólares ao ano, aproximadamente hoje US$ 1,5 milhão em termos contemporâneos. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio à beira da falência como cobaia para testar a fórmula. O negócio ganhou vida e rendeu uma fortuna para os proprietários. O experimento foi tão singular que jornais e revistas deram o equivalente a milhões de dólares em publicidade. Se você já ficou desanimado, se teve dificuldades que lhe roubaram a própria alma, se tentou e fracassou e já foi prejudicado por doença ou aflição física, a história de meu filho sobre a descoberta e o uso da fórmula de Carnegie pode ser o oásis que você esteve procurando no deserto da esperança perdida. Esse segredo foi usado extensivamente pelo presidente Woodrow Wilson
durante a Primeira Guerra Mundial e pelo presidente Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Foi transmitido a cada soldado no treinamento que antecedia a ida para o fronte. O presidente Wilson me disse que ele foi um fator poderoso para engariar os fundos necessários à guerra. Uma coisa peculiar desse segredo é que aqueles que o adquirem e o usam sabiamente para o sucesso, literalmente. Porém, como é apontado com frequência nesta narrativa, nada é de graça. O segredo tem um preço, embora este preço seja muito inferior ao seu valor. Outra peculiaridade é que o segredo não pode ser doado nem comprado com dinheiro, a menos que você esteja procurando intencionalmente o segredo. Não pode tê-lo por preço nenhum. Isso porque o segredo vem de duas partes, e para que você o tenha, uma delas já deve estar em suas mãos. O segredo funciona para qualquer um que esteja pronto para ele. Educação não tem nada a ver com isso. Muito antes de eu nascer, o segredo chegou às mãos de Thomas Edison, e ele usou com tanta inteligência que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse apenas 3 meses de escolaridade. O segredo foi passado para Edwin Barney, sócio de Edison. Ele usou de maneira tão eficiente que acumulou grande fortuna e se aposentou ainda jovem. Todo fracasso traz nele a semente de um benefício equivalente. Foi a inspiração para o empreendedor e orador motivacional Van Hout, que ao escrever em seu livro Joy of Fortune, publicado no fim da década de 1990, não só conta a história pessoal de Vine sobre seus fracassos como degraus para o sucesso, como também encontra história de outras pessoas bem-sucedidas que provam que os ricos e famosos só chegam a esse patamar por causa da aprendizagem com seus fracassos. Pessoas como Jack Reacher, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma fábrica de plástico pela qual ele era responsável explodiu. O bilionário Charles Schwab foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizado, e depois fracassou em Wall Street mais de uma vez antes de ter a ideia de cresceu e fez dele o homem mais rico. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender as lições que, em última análise, fizeram deles sucessos. Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Charles Chaplin, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, frio para ar-condicionado e transmissão automática, disse: desde os 6 anos de idade até se formar na faculdade, a pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovada em um deles, está fora. Mas o inventor está quase sempre fracassando. Ele tenta e falha talvez 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diretamente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar a um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas e muitas vezes e continuar tentando e falhando até aprender o que havia dá certo. Fracassos só são tentativas em um treino. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.